um delírio de John uma semana antes. No meio da manhã de sexta-feira, uma semana antes do crime, John teve que passar em seu escritório no apartamento para apanhar uns documentos. Não havia ninguém lá. Carol e Gina haviam saído para fazer compras. Depois de pegar o que precisava, deixou tudo sobre a mesa da cozinha e foi até o closet dar uma olhada no casaco. Abriu a porta e o casaco pareceu reluzir para ele. Apanhou-o, estendeu-o sobre a cama e ficou olhando-o um pouco. Estava de paletó e gravata, como todos os dias. Sentiu uma vontade incontrolável de vestir o casaco, e não podia ser sobre sua própria roupa. Despiu-se rapidamente, um pouco com medo de que as mulheres da casa chegassem e o apanhassem naquela situação. Tirou tudo, atirando as roupas sobre a cama. Nu em pelo, vestiu o casaco. Algo aconteceu. A sensação do casaco tocando-lhe a pele o deixou inebriado. Ele ergueu a cabeça e inflou as narinas. Sentiu-se selvagem. Voltou ao closet e parou diante do espelho de corpo inteiro. O casaco estava aberto e ele via seu peito, o pênis, as pernas, o corpo emoldurado por aqueles pelos cinza. Fechou o casaco e desfilou pelo closet, entre o banheiro e o quarto, como se ouvisse música. Passava as mãos pelos cabelos de maneira feminina. Arrastava os pés pelos tapetes de maneira sensual. John parecia não estar mais ali. Era como se fosse outra pessoa. Ao virar-se para mais uma volta, perdeu um pouco o equilíbrio e quase caiu. Foi quando voltou a si. Tirou o casaco rapidamente e pendurou-o no armário, vestiu a roupa ofegante, apanhou os documentos e deixou o apartamento. Só quando estava dentro do carro, recobrou a respiração e pensou um pouco sobre o que tinha acontecido. Pensou que talvez devesse se livrar daquele casaco. Eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com Luiz Biagioni, que escreveu O Crime no Edifício Giallo. Bom, antes de mais nada, Luiz, que bom que você está aqui. Quem acompanha o Literatami talvez já tenha me ouvido falar do trabalho do Luiz aqui, que é autor do Elvis e Madonna, do Quatro Velhos, que são livros que já foram resenhados aqui, e de mais tantos outros. E quem não conhece, o Luiz Biagioni nasceu em 1970, em Americana, São Paulo, onde ele vive até hoje, né? Começou a trabalhar na imprensa no final dos anos 80, em emissoras de rádio e televisão. Teve colunas em jornais, revistas, sites e portais. Criou uma das primeiras experiências de jornalismo colaborativo na internet no Brasil, que é o site Tiro e Queda, já extinto. E fundou a ONG Instituto Macuco, Meio Ambiente, Cultura e Comunicação no início dos anos 2000. Essa é uma boa história. Em 2004, ele escreveu o primeiro romance dele, O Sexo Anal, uma novela marrom, que foi rejeitado por todas as editoras para as quais ele foi submetido. E aí, o livro foi colocado para download gratuito e foi baixado mais de 20 mil vezes e ganhou resenha em vários veículos e tal. E aí, então, ele começou a escrever esses romances policiais, né? Uma literatura policial brasileira, enfim. E depois, lá na frente, ele escreveu também o Elvis e Madonna, chamando a atenção do Marcelo Laffitte, que é o cineasta, né? E aí que convidou o Biagioni para esse projeto de escrever, transpor o roteiro do filme para o formato do romance, enfim. E hoje a gente vai conversar sobre o livro mais recente, então, do Luiz Biagioni, que é O Crime no Edifício Giallo, que foi publicado pela editora Rua do Sabão. Afinal de contas, Luiz, o que é um giallo e de onde veio a ideia de escrever um livro do gênero?
Obrigado pela apresentação, Tami, né? Me fez até me sentir importante aqui agora. Mas eu estava entediado, na verdade o livro nasceu de um grande tédio durante a pandemia, né? Tava todo mundo em casa, sem ter muito o que fazer. E aí eu comecei a rever alguns filmes italianos dos anos 60, 70, 80, que são desse gênero, giallo, né? É um gênero muito abrangente, tem uns giallos que são mais de terror, com uma pegada mais de terror, uns são mais policiais, policialescos e tal. E minha mulher não tinha assistido nenhum desses filmes. E aí eu meio que a obriguei a assistir aqui alguns filmes comigo. E ela começou a fazer alguns apontamentos, algumas observações que eu achei interessante. E desse papo, dessa imersão nos filmes giallo, eu tive a ideia para esse romance. Eu vi uma estrutura que podia ser transformada num romance interessante, de quem matou, um whodunit, né? Um livro policial. Eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia escrever mais livro policial, mas a ideia me pareceu muito boa, né? E aí com os apontamentos, minha mulher é psicanalista, com os apontamentos psicanalíticos da minha mulher, eu achei que eu podia enveredar por um novo tipo de romance policial ainda não explorado no Brasil, né? Que lá na Itália é muito comum, tem vários autores de giallo, que na verdade é um romance policial, via de regra tem um assassinato, na grande maioria, os assassinatos são com faca e são assassinadas mulheres, e eu subverti um pouco isso, então o meu cadáver, né, não é uma mulher, e os livros, os filmes também têm alguns traços um tanto quanto misóginos, sabe? Machistas, não por acaso a Itália é o berço do fascismo, né? E aí alguns apontamentos da minha mulher, isso começou a cair umas fichas na minha cabeça, e aí o livro acabou tomando forma. O fato dela ser psicanalista explica muita coisa aqui do livro, e eu fiquei curiosa, assim, por que você não queria mais escrever romances policiais? Eu fiquei muito marcado, eu acho, pelos primeiros livros policiais, né? Os primeiros livros acabaram formando a Comédia Mundana, que é um volume que tem minhas 3 novelas policiais iniciais. Elvis e Madonna, que é uma novela policial também, não deixa de ser. Esses livros eu chamo de livros policiais de amor, né? Porque não é o crime mais importante, é a estrutura dos personagens, é a relação entre os personagens que acaba sendo mais importante nesses livros. E aí eu escrevi, tentando sair um pouco da esfera policial, um livro chamado A Viagem de James Amaro, mas também tem um crime nele. E aí falei, mas eu preciso parar de escrever coisa de crime. Preciso dar uma mudada nesse negócio, que eu vou ficar muito marcado com isso, né? Policial e pornografia. Eu sempre fui marcado por esses 2 carimbos, né? E aí eu quis fugir disso, aí eu escrevi 4 Velhos. Um livro muito difícil de escrever, demorou muito mais tempo e tal. Mas aí gostei da experiência, escrevi Algum Amor e assim, falei, agora eu vou pra... já passei dos 50 anos, eu vou para uma coisa mais light, eu vou para uma pegada mais de construção de personagens mesmo, né? Porque os policiais eram exercícios de construção de personagens para mim, né? O crime, a investigação não era o mais importante. Elvis e Madonna, mais importante do que todo o submundo, é o clima de Copacabana, aquelas 2 figuras e tal. Então eu falei que eu não ia mais escrever. Mas aí a imersão nos filmes de giallo me retomou esse gosto pelo crime. E eu nunca achei que eu fosse escrever um Quem Matou, porque eu crescia lendo esses livros, Sherlock Holmes, né, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Simenon, esse povo todo. E gosto ainda hoje, né? A Fred Vargas lá, a autora francesa, é ótima. Eu leio livros policiais. Mas eu nunca achei que eu ia conseguir encontrar uma maneira de fazer o leitor ficar num clima de expectativa e depois fosse conseguir responder à expectativa dele
e também depois dar uma fisgada final que talvez colocasse tudo meio em xeque. E conseguiu, muito bem. É muito interessante porque você de fato assim se apropria mesmo dessa estrutura tradicional de um diálogo, essa narrativa, né, de suspense policial, mas você imprime certas mudanças que podem ser lidas como características únicas que fazem do livro um diálogo tropical brasileiro, né? Aí pensando nisso, você falou um pouco do cadáver, né? Mas pensando nisso, assim, o que tem de tradicional nesse romance? O que tem de singular? Quais alterações assim você buscou promover para fazer desse um diálogo brasileiro? Eu acho que mudar esse cadáver, né? Esse cadáver, ele é no diálogo, é um cadáver de um homem negro, gay, bem-sucedido, que, de certa forma, incomoda a sociedade média, classe média, né? Que eu chamo de fascista tropical, né? A gente tinha um fascismo tropical nos últimos 4 anos, desenvolvendo-se abertamente no país. E aí eu achei que a estrutura desse livro podia servir como um microcosmo do que a gente estava vendo no Brasil naquele momento. Não acho que a literatura tem que ter essa função moral e, né, nada disso. Mas eu acho que se convém, por que não, né? Então, foi o que eu tentei fazer. Eu acho que é isso que tem de singular, né? O pessoal fala da mistura de Nelson Rodrigues com Agatha Christie, né? O Santiago Nazarian fala na contracapa, tem algumas resenhas que citam isso, mas eu acho que isso também cabe nesse livro, né? O Nelson Rodrigues falava que era um anjo pornográfico olhando através da fechadura, né, para dentro da casa das pessoas. Então eu pensei nisso também quando eu estava escrevendo o livro, de olhar com um olhar pornográfico para dentro dos apartamentos desse edifício, para ver quais seriam as histórias pregressas daquelas pessoas e como elas podiam servir como suspeitos no caso desse crime. Muito bom, e assim, é evidente que numa história de crime a ambientação é sempre muito importante, né? Mas nesse livro parece ainda mais especial, assim, a gente tem como cenário esse desbunde de lugar, que é esse prédio de alto padrão, com moradores super abastados e bem discretos. E você dá ao edifício o nome de Giallo, né? Ele é batizado justamente com o título desse gênero que se desenrola aí na trama. É como se o prédio basicamente incorporasse toda a aura do livro, né? Quão importante é a construção dessa ambientação? Assim, primeiro, claro, para a estrutura da ação interna, né, do romance, para suscitar a trama em si, mas também para essas suas intenções, assim, de homenagem ao gênero. É uma pergunta difícil de responder. Eu gosto de dizer que eu não curto na literatura o frufru, assim, ou a descrição que não tem uma importância, né? A descrição do ambiente, ou mesmo das pessoas, ela não precisa acontecer, deixa para a imaginação do leitor, né? Mas nesse livro específico, o edifício era um personagem também, mais ou menos como o que eu fiz com Elvis e Madonna com Copacabana, né? Então, às vezes a ambientação dá o clima que o leitor precisa para entrar na história, né? Outros livros meus não têm essa coisa tão característica, eu acho. Nunca li com essa chave. Mas no Giallo tinha, assim, essa importância do edifício. São 2 apartamentos por andar e cada apartamento, os ímpares têm um elevador, os pares têm outro. E isso tem uma importância também no desenrolado da investigação e tal. Então eu achei que tinha que ser um edifício bem construído. Sim, nossa, isso é muito legal, o jeito que como você descreve, assim, eu sou uma pessoa com 0 senso de direção, mas eu consegui me encontrar ali no prédio, principalmente nessa parte aí do segredinho do... Vai, sobe, porta que abre e não fecha, abre daqui não fecha dali. Sim, e o diálogo, como você falou, também foi muito importante no cinema, né? Não só na literatura, e eu acho que de certa forma o livro faz jus também a esse aspecto cinematográfico, assim, do gênero, e é algo que eu diria que é uma característica da sua obra como um todo, na verdade. Assim, pelo menos no que eu li, eu senti muito essa pegada visual, assim, na narrativa, né? E aí, nesse romance, especificamente, essa edição aqui da Rua do Sabão inclui acesso a uma trilha sonora
composta especialmente para a trama, né? Contribuindo também a essa associação com o audiovisual diálogo, né? Como é que livro e cinema conversam nesse caso? E você falou que você assistiu a muitos diálogos, né? Você pode indicar algum pra gente? Sim, o que acontece é o seguinte, na verdade, a literatura giallo, gialli, né? Porque é o plural de giallo, na Itália, qualquer livro policial hoje na Itália é giallo. Então, Agatha Christie é giallo, Sherlock Holmes é giallo. Eles saem pela Mondadori, que é a editora que edita mais livros dessa categoria, eles saem com a capa amarela, é uma tradição lá. Então qualquer literatura policial na Itália é chamada de giallo, qualquer uma. Agora no cinema ela vem com essa característica de uma cenografia, de uma direção de arte muito cuidadosa e de uma trilha sonora muito importante. Então assim, você tem Ennio Morricone fazendo trilhas de giallo, muitos filmes de giallo, tem a trilha do Ennio Morricone. O Dario Argento, que dirigiu alguns dos maiores giallo, ele fazia a trilha sonora com um grupo que ele meio que criou, chamado Goblin, um grupo de música eletrônica. As trilhas giallo, muitas vezes, elas contrastam com a cena. Uma cena calma, muitas vezes, tem uma música ensurdecedora e barulhenta, então cria contrastes assim. E sempre, para quem gosta de cinema, é sempre um prazer você ver um filme que tem uma direção de arte deslumbrante. É um filme de terror, muitas vezes com muito sangue, muito gore, muito pescoço cortado. Mas tem um visual deslumbrante, uma trilha sonora imersiva e chocante. E aí eu falei, caramba, falta isso no livro, né? Porque no livro tem as cenas, tem o crime, tem cenas de tensão e tal, mas falta música. E aí eu moro lá na cidade de Americana e do lado tem a cidade de Limeira, onde eu trabalho há muito tempo, né? E aí eu fiquei sabendo de um camarada que estava lá fazendo umas experimentações eletrônicas e tal, que é o Walter Gerlach. E ele assina como Perpetuum Mobile. E aí eu falei, eu não conhecia esse cara, mas a gente tinha uns amigos em comum, assim, do circuito meio artístico ali da região, da cidade. E eu chamei ele e falei, você conhece giallo? Nunca vi. Você já ouviu alguma trilha de giallo? Não sei o que é. Falei, então ouve aí e vê se você gosta, que a gente pode fazer um trabalho junto, se você quiser. E ele falou, cara, isso aqui é demais, eu adorei isso aqui, vamos fazer e tal. Aí ele leu o livro e a gente compôs as coisas meio... Aqui precisa de um assovio, aqui precisa de uma criança gritando, aqui precisa de não sei o quê, aqui precisa de um lá. E aí foi um processo super legal. Eu acho que é o único primeiro livro com trilha sonora, com QR Code do Brasil, até, e não sei, de outros lugares, pelo que eu pesquisei também não tem. É muito legal, é uma outra experiência, né, que entra aqui na... Eu não curto ler livro ouvindo música, e eu não escrevo ouvindo música também, né? Mas, assim, as minhas filhas, eu tenho 2 enteadas de 16 e uma filha de 17, tenho uma filha de 30 também, mora nos Estados Unidos, mas as minhas filhas adolescentes, elas leem ouvindo música, né? Então, assim, eu falei, acho que para a nova geração pode ser um atrativo, pode ser uma coisa bacana. Não, e nesse caso, casa perfeitamente. E tem essa facilidade, né, de ser o QR Code. Todo mundo tá com o celular o tempo todo do lado, já cria aquela ambientação. Chegou naquela cena ali, bate ali, ou vai lendo e ouve a música. É muito legal. Falando um pouquinho sobre os personagens. O romance tem uma galeria vasta de personagens interessantíssimas. Todas elas, até as que não estão como protagonistas, assim, ou pelo magnetismo ou pela repulsa que elas provocam, né? E o modo com que você apresenta essas personagens vai aquilo um pouco que você falou, oferece só o necessário para que o leitor também possa palpitar assim sobre o crime sem entregar tudo sobre os personagens e sobre o crime em si, né? Isso garante muita tensão da trama, que vai até o final do livro. Como é que foi esse processo de criação, de desenvolvimento de tantas personagens suspeitas de um mesmo crime, assim? É interessante porque eu não acho que tem tantos suspeitos assim. Eu já li livros que tem, né, alguns da Agatha Christie, assim, tem 30 suspeitos, né? Inclusive, é citado aqui no livro. Tem uma citação ao assassinato no Expresso Oriente, né? Eu não acho que tem tantos assim, mas eu acho que a brincadeira também é a seguinte, né? Você apresenta alguns com mais estofo e o leitor tem
talvez uma propensão a sempre desconfiar daqueles que não estão no protagonismo, né? Então eu acho que é aquele que apareceu pouco lá, eu acho que é aquele que está ali no cantinho, né? E por ser a pessoa que morre ser uma personagem que incomoda tanto o prédio, né? Isso também... Quem será? Será que é aquele que não apareceu até agora? É aquele que está escondidinho? É um morador suspeito que não apareceu, que mora no 6º andar? Né? Então, eu coloquei assim alguns personagens na dianteira para realmente, numa estratégia meio de xadrez, né? Receber os ataques dos leitores, né? Ah, foi esse, foi aquele, foi aquela e tal. E eu acho que a conclusão nem é tão surpreendente. Eu tenho alguns amigos assim que leram e falaram, pô, na resolução eu falei, eu sabia, eu achava que era mesmo, né? Mas aí o legal é que tem uma resolução final que meio que desconstrói, né? Que deixa uma dúvida se aquilo tudo realmente foi daquele jeito, né? Sim. Ai, é muito bom. Que é só no finalzinho mesmo que a gente, caramba. E você tem um personagem favorito? E o mais detestável? Não tenho, cara, sabe? Não tenho. Nesse livro eu não tenho. É claro que nos outros livros tem personagens que eu vivo citando, assim, né? Eu gosto bastante, o Quatro Velhos, né? Os dois casais. Na própria Comédia Mundana, a personagem, né, principal, assim, a Virgínia, na primeira novela, uma personagem que eu gosto bastante, mas nesse livro específico não. Eu acho assim, todo mundo é bem repulsivo de alguma maneira, né? Medida, assim. Então eu não tenho nenhum preferido não. Até teve uma crítica de um leitor beta, né, depois que eu acabei a primeira versão, que falou, pô, todos os seus outros livros, enquanto eu ia lendo, eu queria conviver com algum personagem, eu queria continuar convivendo. Mas esse livro chegou na metade, eu não queria conviver mais com essas pessoas. Eu tava com uma repulsão dessas pessoas, né? E eu achei interessante. Mas aí o que prende não é a aproximação que você tem dos personagens. É a curiosidade de saber como vai resolver, como vai acabar, né? É isso mesmo. E quando você assinou o livro para mim, lá em Paraty, no ano passado, você escreveu, né? Espero que goste desse suspense antifascista. Tem uma dimensão política aí, né? Dessa convivência no edifício, que é, inclusive, muito importante para o desenrolar dos acontecimentos. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, em que medida e em que sentido esse livro pretendeu ser um livro antifascista. Você falou um pouquinho disso? Enquanto eu estava escrevendo, não tinha essa pretensão clara. Quando eu estava chegando no final, é que eu vi que serviria como uma metáfora, né, reduzida para o que a gente estava vivendo naquele momento, muito difícil, né, da extrema-direita crescendo no país e tal. E aí, eu não acredito que um fascista ou alguém de extrema-direita vá ler esse livro. Aliás, essa porcentagem, essa parcela da população não lê, ainda mais autor nacional, né? Eles se dizem patriotas e tal, mas não consomem cinema nacional, não consomem música nacional, não consomem literatura nacional, não consomem nada. Muito contemporânea, muito menos contemporânea, eu acho que nenhuma, na verdade. Mas assim, depois que o livro saiu e tal, e começou alguns feedbacks, né? Teve uma resenha que um romance antifascista. E aí eu falei, pô, eu acho que pode ser um belo mote aí para um autógrafo, para uma divulgação, dizer que o livro tem essa característica antifascista. Ainda mais, como você falou, sendo inspirado num gênero que nasceu no país de onde veio, né? E eu acho que essa dimensão política, ela pode ser acessada até mesmo pelo viés da inconsciência, graças à presença de um personagem também importante, que é o Dr. Kerr, que é o terapeuta de um morador do edifício. E eu acho que essa participação dele abre espaço para que o mundo onírico seja explorado, né? Chegando até, às vezes, ultrapassar o mundo real, assim, né? E
especialmente no que diz respeito às festas que ocorrem ali no apartamento do vizinho. Qual que é o papel do inconsciente? Por isso que eu falei da sua esposa, isso fez sentido. Qual que é o papel desse inconsciente da análise aqui na trama, né? Assim, de que maneira o desejo na esfera subconsciente interfere aqui nos acontecimentos? Tem vários elementos nesse sentido nesse livro. Eu não posso nem falar sobre todos eles, sob o risco de tirar a interpretação do próprio leitor. Mas tem várias coisas. Por exemplo, uma personagem, a Carol, ela queria ser artista plástica. E o Carlo Belmonte, que é assassinado, ele era assistente de um grande artista plástico de renome mundial. Ele é detentor do espólio. Então, alguns sonhos que ela tem a ver com essa frustração dela de não ter sido o Vono, esse artista, ou ter tido uma proximidade com alguém tão importante como o próprio Carlo Belmonte. Tem a questão da imaginação do John, que foi uma pessoa recalcada, outro personagem recalcado sexualmente, só teve uma experiência sexual no primeiro casamento. E aí ele imagina que são orgias que acontecem dentro do apartamento. Você tem uma adolescente de 17 anos que passou 2 anos da pandemia trancada e ela tem vontade de ir lá naquela festa. Então ela tem um desejo de participar, de estar com outras pessoas, e ela só fica no quarto, só estudando. Ela também é reprimida. Então, assim, tem aspectos dos sonhos que os personagens têm que tem chaves de ligação com a realidade do que está acontecendo ali naquele prédio, né? Mas minha mulher me ajudou com isso. Minha mulher é psicanalista lacaniana e ela me ajudou um pouco com essa parte aí. Eu acho um personagem muito interessante, o Dr. Kerr. Acho até que devo explorá-lo em algum próximo livro. Bom, eu também gosto dele, acho ótimo. E eu perguntei sobre o desejo também porque ele é uma constante nos seus escritos, né? O tratamento do erótico faz parte de muitas das suas produções, assim, das que eu já li, pelo menos todas abordam o tema de alguma forma. A maneira com que o erótico atua aqui nessa trama, ela difere em que sentido, assim, do erótico nas suas obras anteriores? Ela é num sentido muito mais figurado. Com certeza, porque nas minhas primeiras novelas, nas novelas da comédia mundana, o sexo é realmente pornográfico, no sentido explícito, né? Inclusive da terminologia, o grafismo, né? Do ato sexual é descrito cruamente. E aqui existe no Edifício Diallo existe uma sublimação, né? Eu acho que poderia ser de alguma forma um softcore, assim. No Elvis e Madonna, quando o Marcelo Laffitte me convidou para escrever o Elvis e Madonna, ele queria que tivesse a pegada da comédia mundana, ele queria que tivesse a pegada das minhas primeiras novelas policiais pornográficas. Mas, quando eu li o roteiro e vi o primeiro corte do filme, com o Igor Cotrim fazendo Madonna, com Simone Spoladori fazendo Elvis, eu vi uma química e eu vi um amor que não ficaria muito bem numa exploração pornográfica. Então eu uso elipses ali no sexo do Elvis e Madonna. Quando eles vão transar pela primeira vez, né? Eu podia descrever como é que foi o negócio todo e eu uso uma elipse, amaram-se. Sim. Né? E eu acho que ali está tudo que qualquer pessoa pode imaginar do que pode ter acontecido. Em alguns pontos do diálogo eu precisei forçar um pouco a barra também, né? Um softcore talvez um ponto acima, né? Mas não tem esses elementos pornográficos das primeiras novelas. Até foi interessante que um leitor chegou numa livraria em Campinas e perguntou pelo livro, né? E perguntou se era tão pesado quanto a comédia mundana. E aí o livreiro falou, eu não li ainda, mas eu acho que deve ser, porque o Biagione depois o livreiro me falou, né? Mas pode ficar tranquilo, não é tão pesado quanto a comédia mundana no sentido pornográfico. Sim. Eu acho que todas essas questões, inclusive o erótico, o desejo, eles vão munindo o leitor de artifícios, né?
para desvendar o crime ou, pelo contrário, para enganá-lo. Como é que foi assim chegar a essa dosagem certa dos sinais para o leitor, assim, mensurar esses acenos sem dar de bandeja a solução do caso? Assim, foi difícil? Foi de primeira? Como é que foi o trabalho nesse sentido? Eu não sei como é que esse pessoal que escreve, porque o pessoal que escreve esse tipo de livro, né, Quem Matou, eles conseguem fazer umas coisas rocambolescas e tal, né? Eu não sabia se estava funcionando, eu só fui saber quando eu submeti para alguns leitores, assim, sabe? Quando minha mulher leu, quando alguns amigos leram, e aí eu falei, e aí, você descobriu, Não, foi bem e eu não consegui saber que era aquela pessoa, né, que matou. Então aí eu achei, bom, legal, então deu certo, né? Eu tô com um projeto de um outro diálogo. Eu ia te perguntar isso. Porque é aquela coisa, né? Foi legal a experiência, o pessoal gostou, por que não fazer outro, né? Mas assim, não tenho certeza que vai funcionar tão bem quanto esse. Só vou saber depois que acabar e der para algumas pessoas lerem. Eu não sei realmente responder como é que foi o desenrolar aí e esse mecanismo, né, que faz o leitor suspeitar e depois denegar e tal. Eu só fiquei sabendo que funcionou depois que ficou pronto. E esse diálogo que você está pensando é o que você está pensando em incluir o doutor também? Ou... Não, esse diálogo que eu estou começando a desenvolver tem a Nanette. E ela tá noiva do Christian Pitt, eles estão para casar. E aí acontece um crime brutal na cidade e aí as coisas começam. Eu já estou pensando no próximo. É que, gente, eu devorei isso aqui. Eu falei para as pessoas no Instagram também que, na verdade, não teve nenhum livro seu que eu não tenha devorado. Mas esse aqui eu pensei que eu ia levar mais tempo, né? Porque é um livro grande e tal, mas não deu. Fiquei... Menos de 2 dias eu terminei, porque eu queria muito saber. Então eu já estou pensando no próximo, porque quero ter de novo essa sensação de imersão. E a opinião pública, né, em relação ao caso aqui no livro, é uma questão que aparece. E deslocando um pouco essa perspectiva para o seu trabalho literário, assim, como é que você recebe a opinião pública em relação à sua literatura e como é que você espera que este livro seja recepcionado pelos leitores já afeitos à sua obra? Olha, é sempre uma surpresa, né? Eu acho que eu tenho sorte, né? O Woody Allen fala que 99% é sorte e 1% é talento. Eu acho que eu tive sorte, assim, dos meus leitores gostarem dos meus livros e ter boas resenhas. Eu tive pouquíssimas, assim, resenhas mais chatinhas, assim. Não me lembro, assim, de uma resenha destruidora dos meus livros. Eu tenho muito claro, assim, que eu sou um escritor contemporâneo, realista, num país de pouca leitura, principalmente de leitores brasileiros contemporâneos. Eu gosto muito de ler o pessoal novo que aparece, leio, acompanho, tento ler muita coisa, né? Tem as leituras obrigatórias, tem as leituras de estudo, tem as leituras... Eu fui ler uns policiais italianos para poder também ter ideias e tal. Então, o que aparece é bem-vindo, até quando não é exatamente, né, totalmente positivo, né, vou dizer assim. Mas eu tive sorte, assim, desde do Sexo Anal, meu livro que foi rejeitado por todas as editoras, quando ele coloquei para download, começou a ter download, o jornal o Globo fez a primeira resenha de e-books brasileiros. E aí escolheu o Sexo Anal. E o André Luiz Mansur, lembro até hoje o crítico do Globo, escreveu, na época estava bombando a Bruna Surfistinha, com o Doce Veneno do Escorpião. E aí ele escreveu, o livro do Biagione faz o livro da Bruna Surfistinha parecer literatura infantil. Ô, louco! Isso foi assim, no dia que saiu a resenha, saiu no Prosa e Verso do Globo, o Prosa e Verso saía no sábado ou no domingo, eu acho que no sábado o Prosa e Verso saía no Globo, e aí ele colocou o link, né, as matérias tinham o link para os leitores baixarem os e-books.
Isso foi em 2006, nem se falava em e-book praticamente. E aí ele colocou o link, e esse link estava hospedado num portal de blogs lá no sul, em Porto Alegre. Derrubou o servidor. Saiu, o Marcelo Lafitte baixou. Eu brinco que as pessoas baixaram para ver se tinha figuras. E aí, de repente, viram que não tinha, apagaram o documento. Baixaram, né? Mas assim, então assim, desde o primeiro momento, desde o primeiro livro, que foi um livro que não foi aceito pelas livrarias, hoje eu tenho uma visão que é claro que receberam um arquivo escrito sexo anal, já pagaram, nem, né, receberam. Então, é spam, deixa quieto. Deixa quieto, né? Mas eu tive sorte, assim, na resposta da opinião pública desde o primeiro momento. Isso foi muito legal. Que bom. E você quer deixar algum recado para os seus leitores ou para futuros leitores, talvez, que estejam assistindo? O mais importante quando você lê um livro de um autor nacional que você gostou, que é bacana, é você divulgar, é você falar com outras pessoas, é você dar de presente, né? O meu livro que mais repercutiu e que mais vende até hoje, né? E ele tem essa característica que muita gente dá de presente, é o Elvis e Madonna. Então assim, eu recebo até hoje relatos de gente que saiu do armário, que deu para algum amigo, alguma amiga, né? Que tava... E aí leu o livro e conseguiu e tal. Então é muito satisfatório isso, mas é por conta dessa divulgação do boca a boca. Tem poucos espaços para literatura, a gente tem poucos cadernos, a gente tem poucos espaços, né? Por sorte, gente como você e várias outras booktubers e youtubers, instagramers e não sei o que, consegue ainda dar alguma vazão e alguma visibilidade para o que é produzido hoje no país. Mas é raro, né? Assim, então, leiam a literatura nacional é muito boa, né? A gente acha que lá fora fazem melhor, mas olha, é porque os livros nossos aqui não vão lá para fora, porque se fossem maciçamente, seria um sucesso lá também, né? Então, quando leem alguma coisa legal, divulguem, comprem, deem de presente, faz post, marca o autor, que hoje tem essa possibilidade. Na minha época a gente lia o Marcos Rey lá, né? E aí a gente não tinha onde postar, a gente falava pros amigos, ó, legal, lê, isso aqui é bacana. Então façam isso e utilizem as redes sociais. Maravilha, e eu posso testar isso de ser um livro bom para dar de presente, é verdade, o Elvis e Madonna, minha mãe leu e amou. E esse aqui também, viu gente, é um ótimo livro para todo tipo de leitor, assim. Fiquei muito feliz com esse lançamento e com te receber aqui também, finalmente, que eu já queria que isso acontecesse faz tempo, agora rolou. Então leiam, gente, O Crime no Edifício Diálogo, saiu nessa edição bonita, um trabalho muito bonito da Rua do Sabão, com a trilha sonora, tá? Uma maravilha. E muito obrigada, Luiz. Obrigado a você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.